Vamos agora, neste vídeo, dar início à dedução do gráfico base da função secante, a penúltima função trigonométrica. Então, estamos perto de terminar todo o estudo das funções trigonométricas. Bom, a função secante pode ser definida como A secante de x. Daqui a pouco vamos descobrir se esse A vai influenciar ou não na amplitude. Se é semelhante ao seno e cosseno que tem amplitude, ou se é semelhante a tangente ou cotangente que não tem amplitude. Tá. Em primeiro lugar, precisamos redefinir a função secante. De que forma? Secante também pode ser escrito como o inverso do cosseno. Então, secante de x e 1 sobre cosseno de x é a mesma coisa, ok? A vezes 1, poderia até escrever A, mas eu queria deixar o A aqui de fora. Então, para título de construção do gráfico base, é mais simples visualizar o y dessa forma. Secante de x igual ao inverso do cosseno. Bom, por meio disso, vamos construir a nossa tabela. E com a nossa tabela vamos fazer o estudo da secante. Será que o período é π? Será que o período é 2π? Vamos analisar aqueles pontos principais que são as finalizações de cada quadrante, do 0 até o 2π. Então está aqui descrito os 4 quadrantes. Aqui inicia, aqui finaliza o primeiro, finaliza o segundo, finaliza o terceiro e aqui finaliza a nossa volta completa. Bom, para fazer isso, nós vamos substituir o valor desses de x na função 1 sobre o cosseno. Vamos lá então? Então vamos lá, vamos iniciar então. Vamos visualizar através do nosso ciclo trigonométrico, em especial a visão do cosseno. Aqui o seno não me importa muito, porque só o cosseno que aparece. Bom, vamos lá. Quando x vale 0, está aqui, está exatamente no eixo do cosseno, então já está projetado no eixo, e o valor do cosseno de 0 é o raio, e o raio vale 1. Então fica 1 dividido por o cosseno de 0, que é 1. 1 dividido por 1 dá quanto? 1 dividido por 1 é igual a 1. Pronto. Continuando. Quando x vale π sobre 2, aqui, π sobre 2, vamos projetar no eixo do cosseno. A projeção corresponde à origem, e na origem o cosseno vale 0. Mas eu não consigo fazer 1 dividido por 0. Por isso eu afirmo que não há a secante quando x vale π sobre 2. Logo aqui seria uma assíntota. E quando x vale π? Vamos lá, π. O π já está projetado no eixo do cosseno, então ele tem valor definido, que é o seu raio, só que negativo. Então fica menos 1. 1 dividido por menos 1 dá menos 1. 1 sobre a resposta do cosseno, tá? O próximo, 1 sobre o cosseno de 3π sobre 2. Bom, não está no eixo do cosseno, hein? Vamos projetar lá. Projetando da origem, e 1 dividido por 0 não existe, portanto temos uma nova assíntota. Por fim, 1 sobre o cosseno de 2π. Bom, eu finalizo a volta completa, está no eixo do cosseno, seu valor é o raio, e 1 dividido por 1 é igual a 1. Agora, vamos traçar estes valores e verificar o que nós vamos obter. Vamos lá. Temos aqui o eixo y e temos aqui o eixo x. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, e eu finalizo com 2π. Vamos lá. Quando x é 0, o y vale 1. X é 0, o y vale 1, está aqui. Ó. X igual a π sobre 2 é uma assíntota, então aqui eu preciso traçar uma reta para dizer que eu me aproximo, mas não encosto, hein? Não pode passar por essa reta. Quando x vale π, a secante vale menos 1, o menos 1 está aqui embaixo. 3π sobre 2 é uma nova assíntota, está aqui, deixa eu traçar minha assíntota. E por fim, quando x vale 2π, o y volta a ser 1, está aqui. Bom,
que eu posso já observar? Que aqui dentro dessas duas assíntotas vai ter um gráfico. E aqui tem uma assíntota e eu começo o gráfico, mas não tem nada à esquerda. Aqui mesma coisa, tem uma assíntota e um ponto. Parece que teria que fazer uma outra assíntota, ou aqui no final, ou antes. Então, para poder ter a visão completa do gráfico, eu não posso deixar o gráfico quebrado. Bom, deixa eu fazer que vocês vão enxergar melhor. Vamos ver agora os sinais, para saber se eu me aproximo por cima ou por baixo, ok? Vamos lá. Aqui é o primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o sinal do cosseno é positivo. Ele está à direita. E 1 dividido por um número positivo é positivo. Positivo, o gráfico está aqui por cima. Então ele se aproxima por cima no primeiro quadrante. Feito. Segundo quadrante. De π sobre 2 a π. Aqui está à esquerda o cosseno é negativo. 1 dividido por um número negativo dá negativo. Então o gráfico está aqui embaixo. Vamos aproximar agora por baixo. Próximo, terceiro quadrante, de π a 3π sobre 2, cosseno está à esquerda ele é negativo, e 1 dividido por um número negativo é negativo. Negativo ele se aproxima aqui por baixo. E o quarto quadrante, que está aqui, entre 3π sobre 2 e 2π, aqui está a direita o cosseno é positivo, então ele se aproxima por cima. Agora acho que deu para enxergar o que eu estava comentando. Aqui nós temos uma parábola completa e aqui nós temos meia parábola. Por isso que eu preciso continuar o gráfico ou à direita ou à esquerda. Eu acho que a esquerda é mais fácil. A esquerda é quando eu volto um quadrante. Então, é como se eu andasse primeiro, segundo, terceiro, para a direita, ou primeiro, segundo, terceiro. Em vez de fazer o quarto quadrante, eu volto um quadrante, que voltar um quadrante equivale ao quarto quadrante. Então, aqui, eu copio o gráfico daqui. Na verdade, voltando um quadrante é o quarto. Pronto. Se eu voltar um quadrante, observo daqui, nós estamos obtendo o quarto quadrante. Então, esse vai ser o nosso gráfico base. Nós vamos considerar essa parábola e essa não. Agora observe o período, hein? Tem período a função? Vamos ver? O período é o tempo que demora para ela se repetir. Esse gráfico é diferente desse. Aqui que começava a se repetir. Então o período tem 1, 2, 3, 4 quadrantes. E 4 quadrantes equivale a 2π. Então o período da função secante é 2π. Então, em termos de período, ela é parecida com seno e com cosseno. Amplitude, o gráfico chega a atingir menos infinito, chega a atingir mais infinito. Porém, na sua parábola com concavidade para cima e para baixo, ela possui valor mínimo. Então, ela possui uma amplitude diferente. Amplitude é o tempo que demora, então, agora para atingir o mínimo ou o máximo nas suas parábolas. Então não vai ser amplitude de valor máximo, mas amplitude no termo de início de gráfico. Então aqui eu afirmo que há uma amplitude entre aspas, mas uma amplitude para você saber onde vai começar cada parábola. E ela começa uma unidade para baixo ou uma unidade para cima, por isso que eu afirmo que essa amplitude ela é igual a 1. Bom, aqui o período é 2 quadrantes, então o período por quadrante vai ser definido nesse modelo de gráfico por 4 quadrantes, hein? 4 quadrantes para definir o período por quadrante. Agora, eu preciso dos famosos ângulos notáveis para a gente poder fazer o gráfico de qualquer função secante. Vamos construir então? Vamos lá. Lembra dos ângulos notáveis? Quais são os nossos ângulos notáveis? 30 graus, 45 graus, só que eu vou escrever em termos de radiano, tá? 30 graus, 45 graus e 60 graus, ok? Então vamos lá, vamos construir agora essa parte. Π sobre 6. Quanto vale o cosseno de π sobre 6? Lembrando que a secante é o inverso do cosseno, tá? Então fica 1
sobre o cosseno de π sobre 6. O cosseno de π sobre 6, deixa eu até lembrar por aqui, o cosseno de π sobre 6 é o cosseno de 30 graus. Ele vale raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar 1 dividido por raiz de 3 sobre 2. O inverso de alguma coisa eu inverto a fração. Então dividir por isso é o mesmo que inverter a fração do denominador, que é 2 sobre raiz de 3. Agora eu vou racionalizar. Então fica 2 raiz de 3 sobre 3. Esse, então, é o valor da secante de 30 graus, o y. O próximo é π sobre 4. 1 sobre o cosseno de π sobre 4. Vamos lá? Cosseno de 45 graus, eu lembro, já foi deduzido, raiz de 2 sobre 2. Então fica o inverso de raiz de 2 sobre 2, que é o mesmo que 2 sobre raiz de 2, invertendo a fração. Para evitar raiz no denominador, vamos racionalizar. Multiplico por raiz de 2. 2 vezes raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Simplifica, raiz de 2. Essa é a secante de π sobre 4. Agora de π sobre 3. Vamos lá? π sobre 3. Ficará então o inverso. Inverso do quê? Do cosseno de 60 graus. Vamos lembrar? Cosseno de 60 graus é igual a meio. Então fica o inverso de meio. E o inverso de meio é inverter essa fração. O inverso dela vale 2. Ok? Agora, se eu projetar no segundo quadrante, o π sobre 6 vira 5π sobre 6. O π sobre 4 se transforma em 3π sobre 4 e o π sobre 3 em 2π sobre 3. Então vamos já definir esses valores. Aqui é 3π sobre 4 e aqui é 2π sobre 3. Então aqui é o mesmo 30, 45 e 60, mas no segundo quadrante. Lembra que no segundo quadrante o cosseno é negativo, então a secante é negativa. Então é esses mesmos valores, só que negativo. Bom, como o período é 4 quadrantes, vamos agora fazer a projeção no terceiro quadrante. Projeção começando pelo 30 graus. π sobre 6 virou 5π sobre 6, que virou 7π sobre 6. O próximo aqui, 7π sobre 6. 45 graus, π sobre 4 vira 3π sobre 4, que vira 5π sobre 4. E, para terminar, 60 graus, π sobre 3 vira 2π sobre 3, que vira 4π sobre 3. Então, se eu montar já todos os valores, na hora de resolver uma equação secante, fica muito mais rápido. Terceiro quadrante é negativo, então eu vou copiar esses valores, só que agora negativo. Menos raiz de 2 e menos 2. Por último, agora vamos para o quarto quadrante. Vamos lá? No quarto quadrante, começando 30 graus, eu vou olhar aqui direto. O π sobre 6 vira 11π sobre 6. Esse é o 30 graus. 45 graus, o π sobre 4 vira 7π sobre 4. E 60 graus, π sobre 3 vira 5π sobre 3. Pronto, se eu construir toda a tabela, fica mais rápido depois para fazer as equações. Quarto quadrante é positivo, então vou copiar os valores positivos. 30 graus, 2 raiz de 3 sobre 3. 45 graus é raiz de 2. E 60 graus é 2. Temos então aqui o gráfico base, um quadrante antes e mais 3 quadrantes, definindo um período 2π, uma parábola para cima, uma parábola para baixo, amplitude entre aspas é 1, e aqui a tabela completa com todos os valores notáveis da secante. Com isso, então, eu finalizo o gráfico base da nossa função secante.